Boa noite a todos os nossos irmãos de Japeri, aos nossos irmãos da Legião Espírita Francisco de Assis. É com muita alegria que nós começamos mais esse estudo, que nós temos mais essa oportunidade de encontro. Nessa quarta-feira maravilhosa, pedimos a Jesus que possa nos inspirar, que possa nos auxiliar nesses instantes em que nós nos debruçaremos na sua mensagem, utilizando as lentes da doutrina espírita. Peço a Deus, peço a Jesus, aos amigos espirituais, que possam iluminar nossos lares, possam amparar nossas famílias, possa clarear nossos pensamentos, para que nós possamos nos enriquecer nesses instantes de estudo, para que nós possamos, então, encontrarmos os recursos do qual nós necessitamos para promovermos a nossa reforma íntima, para nós melhorarmos enquanto pessoas, enquanto seres humanos. Esse é o nosso maior objetivo. E conforme nós nos melhoramos, nós colaboramos com a mudança do mundo, naturalmente. Nós colaboramos para fazermos um mundo melhor. Porque o mundo muda quando nós mudamos invariavelmente. Nós adoramos falar de um mundo melhor, sempre pensando no quanto os outros podem mudar para promover a melhoria do mundo. Mas a verdade é que o mundo melhora quando nós mudamos. O único ser com quem nós temos compromisso de promover mudanças, o único ser que nós temos o compromisso de mudar para que esse mundo possa ser melhor, somos nós mesmos, naturalmente. Nós gostamos de mudar os outros, nós gostamos de dar palpites na vida dos outros, mas a verdade é que o nosso compromisso é com a nossa reforma íntima. O nosso compromisso é o compromisso de sermos melhores, de vencermos o nosso orgulho exacerbado, nossa vaidade, as manifestações do nosso ego, nossas atitudes mais egóicas, mais egocêntricas. Então nós sempre buscamos os recursos na literatura espírita e naturalmente no Evangelho de Jesus, para que nós possamos promover essa reforma que todos nós buscamos. E nós vamos começar o estudo dessa noite relembrando o capítulo 15 do Evangelho de Mateus. Eu tenho certeza que é um capítulo que todos nós já estudamos, porque ele é estudado nas páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, ou então, se nós estamos iniciando os nossos estudos na doutrina espírita agora, eu tenho certeza que nós já estudamos, por exemplo, nos catecismos católicos, nos estudos das igrejas protestantes, nas igrejas evangélicas, porque é uma passagem muito conhecida. Essa passagem narra, então, que Jesus estaria à beira do lago. Nós não sabemos exatamente em que localidade Jesus estava. Possivelmente Cafarnaum, que é onde ele passava a maior parte do seu tempo. Mas nós não sabemos. Sabemos simplesmente que Jesus estava na beira do lago. Quando foi ao seu encontro um grupo de fariseus e escribas, eles teriam saído de Jerusalém ao encontro de Jesus. Eles viajaram de Jerusalém ao encontro de Jesus e, se aproximando de Jesus, eles vão logo perguntando: por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos que diz que nós devemos lavar as mãos antes de comermos o pão? O que Jesus então teria respondido: e por que transgrides vós o mandamento de Deus, que manda honrar vosso pai e vossa mãe? Será que a tradição dos anciãos é mais importante que o mandamento de Deus? Isso porque vós dizeis que é importante, que é mais importante depositarem as ofertas no altar do que honrar pai e mãe, e vós comumente vocês pregam que ao colocarem as ofertas no altar, isso isentaria as pessoas do mandamento de Deus, que é honrar pai e mãe. A tradição dos anciãos invalida o mandamento de Deus? Perguntava Jesus aos fariseus e aqueles escribas que o questionavam. Hipócritas, dizia Jesus, bem profetizava Isaías, quando Isaías teria escrito, então teria dito, que eles teriam comumente os lábios, a presença de Deus nos lábios, mas esse mesmo Deus estaria muito distante do coração. Ensinam doutrinas que não são de Deus. Então, os escribas e fariseus
saíram de lá escandalizados com essa resposta de Jesus. Tão logo Jesus se viu a sós com seus discípulos, Jesus então conclui o seu ensinamento dizendo o seguinte: não é o que entra na boca que macula o homem, mas é o que sai da boca que macula o homem, porque parte do coração. Esses homens são como cegos guiando cegos. Quando cegos guiam cegos, ambos vão cair do despenhadeiro. É muito curiosa essa passagem e eu tenho certeza que nós já estudamos em diversos momentos. E é necessário que a gente faça uma análise crítica dela, ponto a ponto, para que a gente possa absorver o máximo de informações, para que a gente possa aproveitar o máximo das lições que essa passagem, que esse ensinamento de Jesus nos traz. Vamos começar falando exatamente dos fariseus e dos escribas que foram ao encontro de Jesus. Reparem que logo no início dessa passagem, o evangelista vai relatar que eles viajaram ao encontro de Jesus. Eles viajaram de Jerusalém simplesmente para confrontar Jesus. E quem eram os fariseus, quem eram os escribas, quem eram muito desses personagens que perseguiam, que se escandalizavam com os ensinamentos de Jesus? Muitos desses personagens eram pessoas que viviam exatamente dessas ofertas, dessas oferendas, que vendiam o material, os animais utilizados nessas ofertas, dentro do templo de Salomão mesmo. Nós vamos encontrar num determinado pátio uma área onde as pessoas faziam esse comércio das coisas sagradas, das ofertas. As pessoas vendiam o pombo, as pessoas vendiam o cabrito e todos os outros apetrechos místicos que eram usados exatamente nessas ofertas. Então os escribas e os fariseus, eles vão ao encontro de Jesus para questioná-lo, para confrontá-lo, perguntando: por que os teus discípulos, eles transgridem a tradição dos nossos anciãos que manda lavar as mãos antes de comer os pães? Jesus, então, lhes responde com uma outra pergunta: por que transgrides vós o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque o mandamento manda honrarmos pai e mãe. Observemos que naquela ocasião, naquela época, naquele contexto histórico, ser ancião não tinha nada que lhe garantisse assistência. Ser ancião a ponto da impossibilidade do trabalho, não existia uma seguridade social, não existia naturalmente uma assistência do Estado para amparar ninguém na velhice. Quem amparava os anciãos, os mais velhos, quem amparava os mais idosos eram naturalmente os seus filhos e netos. Quando quando Jesus falava do mandamento de Deus, honrar pai e mãe, ele falava também na assistência que nós damos na velhice, que nós temos que dar, já que não existia nenhum tipo de amparo para esses personagens. Entretanto, os fariseus, os publicanos, doutores da lei, personagens que viviam exatamente daquelas ofertas, eles defendiam nas suas pregações a ideia de que eles não precisavam, de que os judeus, eles não precisariam então honrar pai e mãe, se eles fizessem as suas ofertas nos altares. Nos altares dos homens, naturalmente, se os judeus depositassem então as suas ofertas nesses altares, seria o suficiente, eles não precisariam mais dar nenhum tipo de assistência ou, em outras palavras, honrar pai e mãe. Eles diziam então que era mais importante as ofertas no altar do que honrar pai e mãe. A tradição, por acaso, perguntava Jesus, a tradição, por acaso, inviabiliza ou invalida o mandamento de Deus? Aqueles personagens que foram exatamente confrontar Jesus ficaram tão assustados com essa resposta, naturalmente uma pergunta que Jesus fazia, tão escandalizados, que saíram de lá completamente ofendidos. Nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo uma curiosidade. Os espíritos vão dizer a Allan Kardec que Jesus ele propunha espiritualizarmos as nossas ofertas. Num determinado momento, Jesus teria dito assim aos seus discípulos: se antes de colocar a oferta no altar, você se lembrar que tem alguém contra ti, que você possa ter feito mal para alguém, primeiro vá reconciliar com teu adversário, depois você coloca a oferta no altar. Jesus, segundo os Espíritos, então, ele teria espiritualizado as nossas ofertas, as ofertas nos altares do mundo.
Na verdade, observemos a frase. Jesus não diz para os judeus que eles não deviam colocar ofertas no altar, mas ele diz que era mais importante primeiro ele ir reconciliar com o seu próximo, que isso seria muito mais agradável a Deus, para depois, se ele ainda quisesse, colocar então as ofertas no altar. Jesus, segundo os Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, ele estaria espiritualizando as oferendas, espiritualizando as ofertas. Naturalmente que é de um valor muito maior aquilo que nós oferecemos do nosso coração do que as ofertas do mundo, que verdadeiramente giravam uma pequena economia para alguns privilegiados, que esses naturalmente se escandalizavam com o que Jesus ensinava. E Jesus então chegava para essas personagens, chamava de hipócritas, dizendo que o profeta Isaías já havia falado deles quando dizia exatamente que eles honravam, que eles tinham a presença de Deus nos lábios, mas esse mesmo Deus estava muito distante do coração deles. E depois que eles saem, Jesus então dá essa lição maravilhosa que todos nós conhecemos de diversos estudos. Não é o que entra pela boca que macula o homem, mas é o que sai dela, porque o que sai dela parte do nosso coração. E para nós entendermos o que Jesus falava com isso, porque naturalmente aqueles personagens, aquela tradição dos anciãos de lavar as mãos antes de comer o pão, era uma tradição que nada tinha a ver, por exemplo, com higiene. Naturalmente que aqueles personagens daquela época, eles não conheciam micro-organismos, eles não conheciam bactérias patogênicas. O lavar as mãos era meramente tradicional, não era um preceito relacionado à higiene, por mais que a gente saiba que hoje em dia devia ser esse o sentido quando alguém inspirado resolveu criar essa tradição. Mas a verdade é que eles não conheciam micro-organismos nem a origem das doenças. As doenças eram sempre castigos da divindade. Então, essa tradição que mandava lavar as mãos antes de comer o pão era simplesmente uma tradição. Tanto é que em regiões que existia escassez de água, a ablução, que é o ato de lavar as mãos antes de comer o pão, não era feito com água, era feito com areia. Eles então tinham um recipiente com areia e eles simulavam lavar as mãos com a própria areia, mostrando que era simplesmente um ritual, não tinha relação, por exemplo, com práticas de higiene. Então esses fariseus e escribas, eles foram ao encontro de Jesus perguntar exatamente por que os discípulos de Jesus não tinham esse hábito de lavar as mãos, o hábito da ablução antes de comer os pães. Ou seja, por que não faziam eles esse rito, essa tradição, que eles mesmos não viam nenhum sentido profundo para fazê-lo? A verdade, meus irmãos, é que aqueles personagens, eles se apegavam muito às práticas exteriores e acabavam esquecendo com isso ou ignorando propositalmente algo que era muito mais importante, que era o mandamento de Deus, honrar pai e mãe. Era comum, então, eles colocarem essas tradições acima da lei de Deus. Eles colocavam essas tradições não apenas acima da lei de Deus, como era comum, segundo o próprio evangelista registra, que eles pregassem que aqueles que fizessem algumas tradições, como colocar as ofertas no altar, eles nem precisassem cumprir a lei de Deus. E quando Jesus fala, então, que não é o que entra pela boca, mas é o que sai dela, que macula o homem, nós vamos encontrar na doutrina espírita explicação para isso. Nós sabemos que o mal que pode nos fazer mal não é o mal que os outros me fazem. O mal que os outros me fazem só me faz mal se eu permito. O mal que verdadeiramente me faz mal é o mal que parte de mim. É o mal que eu faço contra os outros ou que eu faço contra mim mesmo, porque marca meu perispírito. Então, olha a profundidade do ensinamento de Jesus. Não é o que entra pela boca que macula o homem, mas é o que sai dela, porque parte do nosso coração. Aquilo que sai de nós nos marca naturalmente, porque somos usina geradora de determinadas energias. O mal que verdadeiramente me faz mal é o mal que parte de mim, é o mal que eu faço contra os outros ou o mal que eu faço contra mim mesmo. Em algum momento, esse mal que marca, que causa nódoa, que causa manchas no meu corpo perispiritual, ele precisa ser purificado.
e naturalmente que em algum momento, então, por uma questão expiatória, eu terei que clarear essas manchas no meu perispírito, e normalmente isso é feito com a dor. Na verdade, pode ser feito com o amor também, porque nós sabemos que o bem que nós fazemos anula de alguma forma o mal que nós fizemos no passado, mas a verdade é que normalmente isso não acontece. Normalmente nós respondemos o mal com a dor. E porque parte da gente, porque nos pertence, aquela energia que nós emanamos, as energias que nós construímos em nós, as energias negativas que nós emanamos, elas partem de nós e nos impregnam dela. E naturalmente que no espaço não existe um reservatório, um depósito de energias negativas do Guilherme. De forma que as energias que eu emano para o espaço, em algum momento elas retornam para mim mesmo. E elas vão me assaltar em algum momento da minha trajetória. E as coisas começam... E quando isso acontece, normalmente pode nos pegar desprevenidos. Quando acontece das coisas começarem a dar errado da forma como nós pensamos, a gente costuma falar que estamos numa maré de azar, mas na verdade podem ser simplesmente o retorno das energias que nós emanamos para o espaço em algum momento e que retornam para nós. E nós não sabemos exatamente em que momento nós responderemos por ela, mas toda a energia que eu emano para o espaço, não existindo no espaço um depósito das minhas energias negativas, elas retornam para mim e me assaltarão em algum momento, porque é necessário que seja assim, que eu responda pelos meus pensamentos, pelas minhas atitudes, pelas energias que eu emano. E assim todos nós vamos aproveitando essas oportunidades de crescimento, oportunidade de melhorarmos-nos, mas Jesus ainda concluiria o seu pensamento falando aos seus discípulos, não apenas deixando esse ensinamento maravilhoso da nossa responsabilidade para aquilo que nós emanamos para o universo, mas falava também dos cegos que guiam cegos. Invariavelmente, cegos, quando guiam cegos, ambos vão cair. Ambos vão cair de um penhasco, de um desfiladeiro, de um bueiro aberto. É natural que isso aconteça. Pessoas que vão guiando através de conceitos rasos, de conceitos egóicos, naturalmente conceitos que vão simplesmente beneficiá-las. No caso da passagem que nós estudamos do capítulo 15 do Evangelho de Mateus, nos primeiros versículos, ele estava se referindo a personagens que se beneficiavam da religiosidade daquele povo, que se beneficiavam porque todos eles lucravam exatamente com as oferendas que eram colocadas nos altares. Então Jesus ele vai exatamente combater aquilo que nós chamamos de práticas exteriores, as ofertas, deixando claro que é muito mais agradável a Deus aquilo que nós oferecemos em nível dos nossos sentimentos, é muito mais importante do que as ofertas que nós podemos colocar nos altares do mundo. É muito mais importante aquilo que parte do nosso coração, os nossos sentimentos mais sinceros, os nossos pensamentos mais enobrecedores, ao auxílio que nós possamos dar a qualquer irmão que cruze nossos caminhos. Isso é muito mais importante do que qualquer oferta que nós poderemos colocar nos altares do mundo. Então, meus irmãos, vamos aproveitar essa passagem maravilhosa para nós podermos meditar de que forma nós podemos colaborar com um mundo melhor. Quais são as ofertas que nós podemos fazer para, não apenas para melhorarmos-nos, mas para nós colaborarmos exatamente nesse momento de transição que nós estamos passando, nesse momento tão delicado de muita dor e desespero, de que forma nós podemos colaborar com o mundo, de que forma nós podemos verdadeiramente auxiliar, porque eu tenho certeza nesse momento que não é através das nossas críticas que nós iremos construir algo verdadeiramente, que nós seremos capazes de mudar a realidade no qual nós estamos inseridos, não que nós não devamos ter nossas opiniões, entender o que está acontecendo, mas é necessário que nós possamos somar positivamente com esses momentos tão delicados que todos nós estamos passando. Meus irmãos, meditemos o que, partindo dos nossos corações, nós podemos colocar nos verdadeiros altares, para que nós possamos render homenagens a Deus. E eu tenho certeza que a resposta nós já encontramos também nas páginas do Evangelho Espírita, quando fala exatamente dessa passagem, tudo aquilo que nós conseguimos fazer para auxiliar,
para enobrecer, que nós pudermos fazer para socorrer aqueles que cruzam os nossos caminhos, aqueles que estão próximos ou distantes de nós, e por nós mesmos, naturalmente, são as verdadeiras ofertas que agradam a Deus. Meus irmãos, que a paz de Jesus permaneça conosco.